conforme escreveu Lucas, capítulo de número 8, verso de número 40, por favor. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o Lucas, capítulo de número 8, verso de número 40. Enquanto você abre sua Bíblia, eu quero dizer também que é uma grande alegria estar aqui com vocês na conferência Good News. Que chique, né? É a conferência americana. Acho que eu vou até ler aqui em inglês o texto. Não sei, então deixa quieto. Mas é um prazer estar com vocês aqui nessa conferência com esse nome. E realmente esse é o significado do Evangelho Boas Novas. Tem gente que não entende que o Evangelho é boa notícia. Tem gente que não consegue compreender graça, não consegue compreender paternidade, justamente por más experiências com paternidade. Eu também tive uma péssima experiência com meu pai. Hoje meu pai é um ótimo pai, mas durante toda a minha infância, adolescência, eu tive um pai difícil de lidar. Meu pai tinha se afastado dos caminhos do Senhor, então a minha experiência com paternidade foi muito problemática também. Mas eu me lembro do dia que eu conheci o meu papai. Dia 23 de abril de 2009, o dia que eu tive o meu encontro particular com o Abba, com o papai dentro do meu quarto. E a partir daquele dia tudo mudou. Então a perspectiva sobre o Abba, a perspectiva sobre o papai é o que muda a nossa forma de amar a Jesus, a nossa forma de estar em comunhão, as nossas reações. Sabe, essa carência muda tudo. Então essa noite eu tenho certeza absoluta que você vai sair daqui sarado de carências. Você vai sair daqui apaixonado pelo eterno, apaixonado pela presença do Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo. Nenhum irmão acreditou. Eu vou dizer de novo. Essa noite você vai sair daqui, se você quiser, cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você crê nisso, irmão? Então deixa eu dizer para você, eu não vim aqui para viver uma noite qualquer. Para viver uma noite qualquer, eu fico jogando PlayStation, eu vou assistir Netflix. Agora eu vim para cá para viver a melhor noite da minha vida. E eu não sei se eu estou sozinho aqui, mas se eu não estiver sozinho, eu quero que você rasgue o seu coração de alto a baixo e permita que o Senhor acesse o seu coração essa noite, sabe, janelas trancadas do teu coração, portas que não foram abertas ainda. Deixa o Espírito Santo entrar e fazer morada e mudar a sua história aqui essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Você vai sair daqui, deixa eu profetizar algo sobre você, crendo que isso vai ser a sua realidade. Se você entender o que foi dito pelo pastor Diogo, o que vai ser pregado a partir de agora, eu quero dizer, quando você falar dele, os seus olhos serão banhados de lágrimas de felicidade, alegria, cheio da presença do Espírito Santo. Alguém me questionou esses dias dizendo: pastor David, por que você chora tanto quando prega? Alguém postou hoje dizendo que isso é teologia emocional. Irmão, para de ser. Sabe o que é isso? É vida. Qual que é o nome do negócio do contato, pastor, que o senhor falou? Iada. Quando você tem iada com o eterno, é impossível não sentir essa felicidade. É impossível não se sentir pleno no eterno. A melhor coisa da vida de alguém, eu estou dizendo na altura dos meus 28 anos, é sentir a presença do eterno. É saber que ele é real, ele é acima de toda expectativa humana. É isso. É isso. Eu estou com vontade de pregar, bora. Quem já abriu o texto, vamos ler? Evangelho de Jesus, capítulo 8 de Lucas. Diz o seguinte: assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com grande júbilo, pois todos o estavam aguardando com ansiedade. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. Enquanto ele caminhava, as multidões o sufocavam. Nas proximidades estava uma mulher que havia 12 anos, que tinha uma hemorragia, e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. E ela conseguiu aproximar-se de Jesus por trás, tocou na borda do seu manto, e no mesmo instante cessou completamente a sua hemorragia. Ao que Jesus indagou dizendo: quem me tocou?
Amigo Espírito Santo, sobre esta palavra nós vamos caminhar aqui essa noite. Continua falando conosco dessa maneira doce aos nossos ouvidos. É por isso que nós te amamos tanto, Senhor Jesus, porque Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Senhor Jesus. E para onde nós iremos se somente o Senhor que tem palavra de vida eterna, Senhor? É exatamente isso que queremos ouvir, é por essas palavras que queremos ser transformados essa noite. Fala conosco, Paizinho. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, muda histórias neste lugar, corações que entraram feridos, machucados, Senhor, que sejam completamente sarados, restaurados aqui essa noite, Senhor. Que haja novos começos, novas histórias contigo neste lugar, e que nós possamos viver sim a melhor noite da nossa história neste lugar, Senhor, aqui nesse hotel, em um ambiente, Senhor, que a princípio não faz muito sentido, mas nós teremos uma história para contar neste lugar. O Senhor desceu e mudou a história e falou conosco. É isso que queremos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Encontra alguém bonito perto de você. Se não tiver, não precisa falar, mas vai que tem alguém. Diga: relaxa, irmão, o Senhor vai continuar falando. Diga aí. Diga: não é o pastor Diogo, mas é um menino lá de Joinville que Deus usa por graça e misericórdia. Diga aí, me ajuda. Queridos, escuta. Há uma palavra sobre nós e nós acabamos de ler. Só que parece estranho, porque eu disse que falaria sobre paternidade, mas contém um milagre. E aí que está. A nossa perspectiva bíblica, ela é um tanto quanto viciada, porque aquilo que nós já lemos muitas vezes, ou que já ouvimos muitas vezes sendo pregado, obviamente se torna o filtro principal para uma leitura. E isso é normal, isso faz parte da nossa natureza. Quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, que vem ao nosso coração, é a cura da filha de Jairo, a ressurreição da filha de Jairo, e também a cura da mulher do fluxo de sangue. Talvez você não leu essa história, então me perdoa por ter dado esse spoiler, mas é exatamente isso que aconteceu. A filha de Jairo morreu e ressuscitou, e a mulher do fluxo de sangue estava doente e foi curado. E acabou a mensagem, né? Que, né, já contei a história, é verdade, foi isso que aconteceu. Só que então o negócio, quando a gente olha para esse texto, o que chama mais a nossa atenção? O milagre. Porque parece que a atitude principal é o milagre, e é. Jesus está fazendo prodígios, maravilhas. Obviamente que o intento principal não é esse, mas isso segue Cristo. Os milagres seguem Ele. E aí quando você começa a olhar o texto, você tem que prestar atenção no seguinte: quem está contando revela o que pensa junto no milagre. Os evangelhos que nós cremos que Lucas escreveu Lucas, Marcos escreveu Marcos, e aí isso é uma coisa que vai mais longe, mas escuta, como nós cremos que eles escreveram, eu tenho que entender que são pessoas falando de Jesus. E sabe, isso acaba gerando até mesmo disparidades no discurso. Se você perceber e você olhar os evangelhos, você vê milagres que são retratados em mais de um evangelho. Você vê que não é que há divergências, mas há pontos que são acrescentados em um e não são colocados em outros. E aí que está, isso que para alguns pode ser problema, ou alguém vai dizer que isso é a prova da não veracidade. Eu chamo isso de a maior prova que tudo isso é verdade. Porque são pontos de vista diferentes. Eles não combinaram para dizer, ó, vamos escrever assim. Não. Cada um escreveu o que viu, o que percebeu. Quer ver uma coisa? Se Jesus salvar 500 pessoas aqui essa noite, só um acreditou aqui. Vou cair para 250. Se Jesus salvar 250 aqui essa noite, obrigado. Se Jesus salvar 250, cada um vai contar para todo mundo o que aconteceu. Só que cada um vai contar de um jeito diferente. Leonardo Boff vai dizer que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Isso é verdade, porque tudo aquilo que a gente fala passa pela nossa lógica, passa pela nossa história, passa pela nossa experiência.
E às vezes a nossa experiência é limitada para contar de coisas tão grandiosas. Isso é normal. Quer ver? Tem um texto no Velho Testamento que o profeta vai dizer que Deus parou o sol. Quem lembra desse texto? Deus nunca parou o sol. Mas o profeta diz que Deus parou o sol. Mas Deus não parou o sol, porque o sol sempre esteve parado. O milagre que Deus fez foi ainda maior. Só que o que o profeta sabia dizer é: Deus parou o sol. Ele não sabia de gravidade, não sabia da atmosfera, não sabia. A cultura era limitada. Sabe o que Deus fez? Deus fez foi parar a terra. E a terra gira 3.600 km por hora no seu próprio eixo. Quando Deus parou a terra, Deus parou toda a ciência, Deus parou todo o entendimento de gravidade, força centrífuga. Deus fez tudo mudar para que um povo vencesse a guerra, sabe? Quem contou foi limitado, mas o que Deus fez foi extraordinariamente maior. Então, quando eu vejo Lucas contando, eu tenho que entender que é um médico. Provavelmente deve ser o mais playboy dos discípulos. Médico é playboy. Se tiver médico aqui, com todo respeito, médico é tudo playboy. Porque pobre virar médico é uma coisa difícil. A gente convenhamos, né, irmão? Não é uma coisa assim que pobre vira médico todo dia. Não. É um testemunho de superação absurdo quando um pobre vira médico. O normal é que pessoas abastadas virem médicos. Isso é histórico, isso é recorrente. Então, Lucas é alguém que provavelmente tem uma instrução superior. Provavelmente seja o mais playboy, ele é um médico, ou seja, sempre ele valoriza a parte médica de todos os milagres. Já parou para perceber que tem uma cena, por exemplo, lá no jardim do Getsemane, quando Jesus está para ser traído por Judas, que entra os soldados, entra o servo do sumo sacerdote Malco, que Pedro puxa a peixeira e dá uma facada no homem lá. Você percebeu que só Lucas conta o que Jesus fez? Porque imagina Lucas vendo assim, tipo assim, porque a treta está estabelecida, irmão. Imagina que Pedro deu a facada e não ficou quieto. Pedro deu a facada e falou assim: vem, que entendeu, irmão? Vou pegar. E dá todo mundo assim, não. E aí a Bíblia diz que João vai dizer o seguinte: João olhou para Jesus e Pedro viu a cena o seguinte: Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, não, guarda a espada. João conta isso. Agora Lucas não dá muito valor para isso. Sabe o que Lucas dá valor? É quando Jesus baixa, pega a orelha e restaura. Você imagina, isso dá para fazer em escala. Dá para abrir uma clínica. Só que o Jesus fez foi milagroso, não foi cirurgia humana. A Bíblia diz que Jesus restaurou. Quando Jesus fez aquilo, Jesus não restaurou só a orelha, Jesus restaurou o sonho daquele homem. Jesus fez muito mais. Bom, mas antes de continuar, então agora eu tenho que entender o seguinte: quando eu leio esse aqui, é Lucas contando. E aí Lucas começa uma história. E ele começa dizendo o seguinte: olha, havia uma multidão ansiosa pela chegada de Jesus. Por que ansiosa? Porque eles já conheciam os feitos de Jesus. Logo todo mundo via em Jesus uma oportunidade de ser curado, transformado, de viver algo novo. Então sempre a multidão esperava. Ele era o homem mais famoso. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, mas tinha boca a boca. E todo mundo falava: olha, ele está chegando. Então Jesus era o homem mais famoso. Você sabe que o crente não é muito preparado para reagir a gente famosa. Sabia disso? Gente do mundo às vezes é mais normal que nós. A gente não é muito normal. Irmão, se entrar um famoso por essa porta aqui agora, tem gente que vai dar piti. Porque a gente não é preparado emocionalmente para isso, porque a gente não está muito acostumado nesse ambiente. Se eu fui pregar numa igreja em um lugar do mundo aí, chegou um irmão que era muito famoso na igreja. Irmão, na hora do louvor tinha uma fila de gente tirando foto com ele. Eu falei: gente, o homem veio para adorar e está tirando foto com um crente que devia estar adorando, mostrando como é que faz. Mas uma fila assim, eu falei: ai, o sangue de Jesus tem poder. Mata uns 3, Jesus, para servir de lição. Mas olha, a gente não é. Agora você imagina o seguinte: que Jesus não é só o homem famoso que tem fama. Não, Jesus é o homem famoso que tem resultado. Aonde ele chega, quem está leproso curado, quem não anda começa a andar, quem não vê começa a enxergar, porque os feitos dele eram extraordinários. Então a multidão aguarda. E agora quero que você entenda o seguinte: uma multidão. E de repente Lucas vai dizer: e no meio da multidão tinha um homem chamado Jairo, príncipe da sinagoga. Ninguém perguntou. A partir de agora você vai ter que entrar comigo no negócio, irmão. Por que ninguém perguntou dele?
Porque para mim não é importante saber, não muda o fato. Quem está doente é a filha dele. Por que Lucas faz questão de ressaltar quem Jairo é? Pastor, não tem nada a ver. Então vai para a mulher. Quem é a mulher? Qual é o nome dela? Digam para mim o nome da mulher. Alguém sabe? Porque para Lucas não era importante o nome dela e nem o que ela era. Lucas começa a revelar aqui a forma de amar do ser humano, a nossa forma de contar as histórias, a nossa forma de perceber a vida e a forma de perceber as pessoas. Só que a partir de agora meu coração começa a entrar em colapso, porque eu preciso saber se esse homem, que é o seguidor de Jesus, reflete quem Jesus é e o que ele faz nesse momento, nessa forma de falar e agir. Porque se o amor dele for na mesma perspectiva, eu quero dizer, o amor de Jesus é igual ao meu, e aí nós estamos tudo lascados. Lucas vai dizer, ele é príncipe da sinagoga. Ninguém perguntou, mas para Lucas é importante. Esse homem tem nome, porque para Lucas é importante. Não é só a Lucas que acha, a multidão acha. Sabe qual é a certeza que a multidão valoriza esse homem mais do que eles próprios? É porque Jesus chega e ninguém chega até Jesus, o homem chega primeiro. Jairo consegue um tempo para se prostrar na frente de Jesus, e ele é tão mala que ele diz, vai na minha casa. E Jesus diz, vou. Ai, irmão, aqui eu comecei, porque eu comecei a me ver, porque eu sou assim, irmão. E você também é. A gente é assim, a gente é esses pobres bobos. Quer ver uma coisa? Se a gente tiver um amigo pobre, a gente fala, eu sou amigo do fulano de tal. Agora se for rico, a gente vai dizer, eu sou amigo do fulano de tal. Rico. Ninguém perguntou. Eu sou amigo do fulano de tal. Jogador de futebol. Sou amigo do fulano de tal. O melhor médico da cidade. Porque para nós é importante. A gente só dá destaque o que para nós é relevante. E nós somos assim. Nós amamos por condições. Nós amamos por reciprocidade. Nós amamos por interesse. Quer ver uma coisa? Jesus está indo para a casa do rico, do Jairo. Agora para pensar, quem é que não gosta de ir na casa do rico? Se você tem 2 casas para ir no final do culto, deixa eu expor você, irmão. Tem 2 casas, do rico e do pobre. Qual que você vai? Eu vou na do pobre. Você vai na do rico, irmão. Porque a gente é ser humano. Você pode ter um dia que você vai estar tão bonzinho que você vai para a casa do pobre. Mas se você puder, você vai ligar para o pobre e dizer, eu estou com um pouco de dor de cabeça hoje. Porque a gente sempre vai querer o que é melhor para nós. O nosso interesse de amar está centralizado, sabe onde? Na gente. Você tem picanha e tem ovo para comer. O que você vai comer? Olha, eu gosto tanto de ovo, mas picanha. Porque a gente é assim. Eu quero que você entenda que isso é a nossa natureza. Isso não leva para o inferno, mas deixa a gente um pouco longe desse amor do céu. Faz a gente confundir as coisas. Então, só que se você olha por essa perspectiva que eu estou te apresentando agora, até aqui você está olhando para Jesus assim já. Gosta de ir na casa do rico. Quer ver uma coisa, irmão? Eu sou assim, ó. Eu nasci de família pobre, família simples, tudo normal, sabe? Meu primeiro carro foi um Voyagezinho, uma Saveiro 92 quadradinha, que estava podre no meio. Mas eu me lembro que quando eu fui namorar, eu queria namorar com uma menina que tivesse cara de rica, sabe, que passa perfume, cara de colégio particular. Era uma coisa que eu tinha na minha eu queria, loirinha, sabe? Era pobre que nem eu, mas tinha cara de rica, me enganava super bem. O nome da minha esposa é Paula, inclusive o nome da esposa do Daniel, Paula. E quando eu olhei a Paula, eu falei, uau, a Paula é a Paula. E eu cheguei, tinha 16 anos, cheguei em casa, falei para minha mãe, minha esposa é a minha primeira namorada. Eu disse para minha mãe, eu conheci a mulher que eu vou casar. E a única coisa que eu conhecia dela é que ela tinha cara de rica. A princípio, a primeira coisa que eu queria. Deixa eu te contar uma coisa. A minha esposa, quando nós vamos, por exemplo, a gente foi morar numa kitnet quando a gente casou. Aí nessa época eu já tinha melhorado de vida, tinha um Uno 2001. Não entendi o que vocês riram. Foi a graça, né? E eu me lembro que a Paula já tinha mente de rico, sabe? Mente de gente melhor assim. Eu normal. E aí um dia nós passamos na frente de um apartamento chique, esse apartamento de rico, sabe? Eu falei, a minha esposa falou, vamos parar para nós ver. Tinha uma foto assim, tipo, que era o decorado, que podia entrar, né? Eu falei, vamos. Paramos o Uno mais à frente. Para que ninguém visse a nossa real realidade. A gente estava com roupa de ver Deus no dia de ir para a igreja. E aí
Irmão, chegamos na frente do prédio, bem na hora estava o corretor saindo, o corretor falou: vocês vieram ver o apartamento? Eu pensei assim, acho que eu vou embora, né? A minha esposa falou assim, aham. Viemos ver o apartamento. Irmão, nós entramos no apartamento, e aí a gente subiu o elevador assim, né? Chegamos no apartamento decorado, minha esposa entrou. E aí minha esposa entrou e para ela a vida normal, a vida que segue, assim, tipo... E eu tava assim, ó. E aí eu me lembro que o corretor falou assim: olha, essa parede aqui, ela pode ser tirada. Sabe o que minha esposa disse? A gente vai tirar essa parede. Irmão, quando a minha esposa começou a quebrar as paredes do apartamento, eu fiquei apavorado. Eu falei para ela assim: não, quebra não, que se quebrar o apartamento é 6 anos de aluguel. Irmão, sabe o que é isso? Tem gente que tem a mentalidade pronta. Só que o problema é o seguinte: a grande maioria não tem. Então a grande maioria olha para isso aqui e diz: eita, Jesus é igual a gente. Prefere a casa do rico, dá valor para quem tem, dá valor para quem pode. A prioridade não é do pobre, a prioridade não é de quem não tem estudo, a prioridade não é da pessoa comum, é de quem tem status, é de quem tem valor. E aí eu olho para a palavra e eu falo assim: até aqui parece que é. Só que eu tenho que entender que quem está contando é Lucas, não é Jesus contando. É Lucas contando. Só que a Bíblia vai dizer o seguinte: a história continua. E Jesus está indo para a casa do Jairo. Você imagina a alegria dos discípulos? Gente, vai ser top. Imagina o Pedro, que é a mais vida louca do negócio, assim: olha, hoje comida vai ser, ó, chega de peixe multiplicado, pão multiplicado, né? Desculpa, eu sei que eu tenho que amadurecer, mas eu fico pensando que perdi o tempero, né? Quando a coisa é feita em larga escala. Mas olha, então ele está indo, e aí a Bíblia diz que uma mulher pobre, que não tem nome, para Lucas não tem nome essa mulher. Ele faz o seguinte, ele diz: olha, essa mulher perdeu tudo que tinha tentando ser tratada. Ele está dizendo o seguinte: pela lei, se essa mulher foi curada, nem o dízimo do sacerdote ela tem para dar. Você está entendendo? Ela não tem nada, ela perdeu tudo, inclusive o nome. Ela não tem nada. E a Bíblia vai dizer em Marcos que essa mulher concebe dentro dela: se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu sei que eu serei curada. Você acha isso bonito? Sim ou não? Não. Isso é horrível. Sabe o que é isso? Complexo de inferioridade. É quem ainda não entendeu quem é o Abba e que Jesus é e o que pode fazer. Sabe qual é o problema, pastor? Há uma geração que se relaciona com Cristo dessa maneira. Não se sente digno de chegar perto, não se sente digno desse amor, não se sente alcançado por essa graça. Se relaciona por trás com toques envergonhados, cheio de complexo. Não consegue olhar nos olhos, não consegue chamá-lo de pai. Pelo contrário, tem medo porque olha para si e não combina jamais com quem ele é. Mas por conta disso não se permite tratar, sarar, curar, e vive de relacionamento envergonhado. Sabe, tá cheio de gente na minha geração que só chora de culpa, nunca de sentir a presença do Eterno de verdade. Tá cheio de gente que é remorso, que domina, que move o coração dele. E essa mulher é uma mulher doente fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Se você parar para pensar, a doença dessa mulher é muito mais grave do que a gente conta, do que a gente imagina. Essa mulher tem um fluxo de sangue, uma hemorragia há 12 anos. Sabe, quando eu não sabia o que era o fluxo de sangue da palavra, eu casei e eu descobri. Oh, Jesus. Eu não entendo, os irmãos riem quando não era para rir. Irmão, a coisa horrível. Dá para eu pensar, pastor, de uma coisa do Deus. Não morre, sangue não morre. Quer dizer, e eu não sei o que é pior, irmão. Se é o fluxo ou o que vem antes do fluxo. Porque a gente começa a sofrer 15 dias de antecedência, irmão. É uma bomba hormonal dentro de um ser humano. Você sabia disso? Tem mulher que fica chorosa, tem mulher que bate no marido. Tô brincando, bate não, mas tem vontade. É um desequilíbrio. Agora você imagina que essa mulher não tem isso durante um ciclo normal. Ela tem isso durante 12 anos. Quem é mulher aqui sabe do que se trata isso. 12 anos. Agora sabe o que é pior?
Imagina a fragilidade emocional causada pela doença nessa mulher. Há 12 anos a religião proíbe ela de tocar nas pessoas, de se envolver com pessoas. Você imagina que se a linguagem do amor dessa mulher for toque físico, fazem exatamente 12 anos que ela não sabe o que é se sentir amada, porque ninguém toca nela e ela não toca em ninguém, porque se ela tocar fica impuro, se alguém tocar nela fica impuro. Essa mulher não cozinha para ninguém, porque tudo aquilo que ela faz é considerado impuro. Essa mulher, aonde ela senta, ninguém senta. Onde ela toca, ninguém toca. Você consegue perceber que loucura é isso para um ser humano? É igual, imagina isso para um ser humano que tem um distúrbio hormonal, tem um sangramento de 12 anos, começa a maximizar tudo isso. Então essa mulher é rejeitada pela família, é rejeitada pelos amigos, rejeitada pela religião, ela é rejeitada por ela mesma. Mas a Bíblia diz que ela viu Jesus passando, só que Jesus está indo para a casa do rico, para a casa do Jairo, fica ainda pior a relação para ela. Então ela se contenta, ela diz: ei, se eu tocar na orla do manto dele, já está valendo. Eu sei que ele é tão poderoso que eu serei curada, já basta. Se eu tocar na orla do manto, é fé, mas é uma fé carregada de medo, é uma fé carregada de temor, é uma fé carregada, de remorso, é uma fé carregada de doença emocional, de complexo de inferioridade, de depressão. E ela vê Jesus passando, indo para a casa do Jairo. A Bíblia diz que ela permeia a multidão. Oh, aleluia. 12 anos doente, ela permeia a multidão, e a Bíblia diz que ela toca na orla do manto de Jesus por trás, e imediatamente ela é curada. Glória a Deus, irmão. Se sou eu dar um mortal para trás, irmão. Você imagina a loucura? Acabou! Mas sabe qual que é a loucura desse texto? É que a Bíblia vai dizer que uma mulher que está doente há 12 anos é curada e não celebra. Sabe o que é isso? Ela foi curada, ela fez isso aqui, ó. Porque ela não entendeu que ela acabou de ser curada pelo Pai, não pelo mestre, não pelo professor, não pelo curandeiro, não por um milagreiro, não. Quem acabara de curar era o Pai dela. Só que ela não sabia disso ainda. Provavelmente ela aprendeu de Jesus através da ótica do fariseu, e pela ótica do fariseu é intocável, inacessível, não dá para chegar perto dele. Só que ele não era o Elohim, ele era o Abba. Não era o distante, era o de perto. E ela podia fazer, mas ela não sabia. Então a Bíblia diz que ela está indo embora. Sabe por quê? Medo dele, medo da multidão. Porque se ele para e diz: quem me tocou? E ele faz, então o medo aumenta. Você imaginou, irmão, que loucura? Sabe o que passa na cabeça dessa mulher? Ela pensa assim, ó: esse homem vai me mandar apedrejar agora. Eu toquei em alguém que é santo, eu não poderia ter feito isso. Agora eu vou ser morta, quer dizer, acabei de ser curado e vou morrer. Eu estava me escondendo, eu ia embora. E aí a Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando a pobre toca, Jesus está indo para a casa do Jairo, Jesus está indo para a casa do príncipe da sinagoga, mas uma mulher pobre, que não tem nome, que Lucas nunca revelou quem ela era, chegou por trás e tocou nele. E a Bíblia diz que ele para. E ele diz, sabe o que? Somebody touch me. Alguém me tocou. Aleluia. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Ele está dizendo: eu vou resolver aquilo que o toque começou. Deixa eu te contar uma coisa. Essa mulher, ela foi curada, mas ela permanece doente. Consegue entender isso? Dá para entender? Ela foi curada, mas permanece doente, porque apenas uma área da vida dela foi restabelecida, física, mas emocional ainda está um bagaço, a espiritual ainda está um lixo. Ela permanece doente. Se tem uma coisa que Cristo detesta, é obras inacabadas. Jesus não quer curar você somente, não. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer te dar um bom destino. Jesus quer mudar o seu jeito de viver, de pensar. Jesus não quer uma área da sua vida, Ele quer a sua vida. Jesus não quer que você veja Ele como refúgio, Ele quer que você enxergue Ele como casa, habitação permanente. É isso que Ele deseja. E Ele parou para completar o que o toque dela começou. Tem uma cena, irmão, eu sei que é estranho, mas eu preciso dizer: o Pedro é muito doido, irmão. O Pedro é normal. Sabe, se nós temos que traçar um paralelo desse homem. Porque imagina, Jesus está parando, Jesus para e diz: alguém me tocou. O Pedro faz isso aqui, ó, parece que o Pedro faz assim.
excuse me, Jesus, what are you doing? Sabe, tipo assim, na minha época, quando eu era adolescente, era aquele... Porque para Pedro não tem lógica dizer que alguém tocou se a multidão sufoca ele. Aí Pedro disse para Jesus: como assim alguém te tocou? A multidão te aperta. Ele está dizendo: ei, vamos embora. O Jairo, filha do Jairo, lembra? Comida top, casa de rico, lustre que vale as nossas vestes. Vamos embora, vamos lá. E Jesus diz: sabe, é por isso que a natureza de Jesus é extraordinária. Porque agora veja, não é Lucas falando, é Jesus respondendo. Ele tem que ser corresponsivo com a fala de Jesus. Aí Jesus diz para Pedro: cala a boca, Pedro. Eu falaria isso. Pensou que legal? Pedro, cala a boca. Está demitido, justa causa. Você afrontou eu na frente de todo mundo, cara. Tá bem? Vai. Leva Judas, que eu sei que ele vai fazer. Já parou para pensar que Jesus sabia da traição? Jesus sabia que Pedro ia negar e mesmo assim não desistiu de ninguém? Já parou para pensar que Jesus sabe quem você é e mesmo assim não desistiu de você? Já parou para pensar exatamente nisso? Que isso é o amor mais absurdo, mais louco da história. Ele sabe quem você é e mesmo assim ama você assim. Sabe o que é a loucura? E aí está uma coisa do amor de Jesus que a gente não entende. Quando Jesus estava respondendo Pedro, Jesus já sabia quem Pedro seria. Jesus está vendo Pedro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 3, lembra? Pedro pregou, ganhou 3.000 almas para Jesus. Pedro saiu para o templo na hora da oração, a nona, e o coxo levantou e começou a andar. Sabe o que é isso? Jesus não está acreditando em alguém desacreditado por ele. Não, não, não. Ele investiu, porque sabe do retorno. Ele sabe. Mas pastor, isso não der retorno. O investimento do sangue foi feito para todos. E se existe um investimento com maior risco do que Cristo fez na cruz, nos comprar com sangue precioso, eu não conheço. Porque Ele morreu por gente que nunca vai amá-lo. E Ele amou com todo o coração e com a própria vida. Eu prego para pessoas que odeiam Ele, e mesmo assim o Senhor me diz: continua pregando, continua. E às vezes eu me incomodo, me entristeço, digo: Senhor, não, eu estou enjoado disso. Tem gente que não quer. E o Senhor diz: continua, continua, continua. O sangue está disponível, continua. Sabe, então Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, é que eu senti que alguém me tocou diferente. Aí imagina Pedro assim. Aí Jesus diz assim: eu senti que de mim saiu virtude. Você é virtude dele, que eu não sei o que é virtude, mas ele falou que saiu dele, então. Só que no meio de tudo isso, irmão, a Bíblia diz que Jesus está questionando quem foi. Pastor Diogo, a forma de comunicar o evangelho é diferente, né? Agora, um pro outro, né? Eu fico imaginando, a minha cabeça para algumas coisas é um pouco infantil, assim. Eu reconheço, mas Deus me fez assim, né? Eu fico pensando que se estou eu no meio de uma multidão, Jesus está perguntando: alguém me tocou? E ninguém está dizendo: irmão, eu ia arriscar tudo. Imagina, Jesus, alguém me tocou e dizer: que oportunidade única, irmão. Já pensou? Já pensou? Jesus diz: aí, está aí o 13º discípulo. Eu não sei o que Jesus... Ninguém sabia até então o que tinha acontecido direito. Alguém me tocou. Aí já pensou eu: Jesus, não foi você. Pronto, me recolho na minha insignificância e continuo a onda. Mas eu queria ver o que ia rolar, irmão. Tá todo mundo dizendo: não fui eu. O que foi? E a Bíblia diz que a mulher tá... Nisso a mulher já foi embora. A gente esqueceu da mulher, a mulher já vazou. A mulher tá indo embora. Só que tem um momento que a mulher tem sabe, um tino de sensatez. A Bíblia diz que ela, percebendo que não poderia passar desapercebida, se apresentou a Jesus, tremendo de medo. Como que ela se apresentou a Jesus? Ela ainda está muito doente. E a pior doença do ser humano é a ignorância, de não saber quem Jesus é e como Ele faz. Acho que essa é a pior coisa da vida de alguém. Quando a gente não conhece Cristo como poderíamos conhecer, eu acho que isso é horrível. Você imagina que essa mulher está perante o amado,
tremendo de medo. Só que eu vou te contar detalhes agora que vão mudar um pouquinho teu coração. Assim. Ela está assim. E a Bíblia diz que ela começa a dizer: não, eu não toquei no Senhor, eu toquei na orla do teu manto. Ela está dizendo: eu sei quem eu sou, eu sei que eu não sou digna. Ela está dizendo para a multidão ouvir: eu sei que eu não posso tocar nele porque ele é puro e eu sou impura. Sabe o que ela não entendeu? É que quando o impuro toca em Jesus, Jesus permanece quem ele é, e o impuro se torna santo, transformado. Quando a gente toca nele, não é ele que fica doente, é a gente que fica curado. E ela está se justificando, tremendo de medo. Só que sabe que ela não percebeu? Ela está na mesma posição que Jairo estava, na frente dele. Sabe qual é a diferença? Para Jairo a multidão parou, para a mulher Jesus parou a multidão. Não, eu vou dizer de novo para você entender essa parada. Ei, Jairo é o príncipe da sinagoga. Parece que eu todo mundo diz: ei, abre o espaço, esse homem tem direito, tem acesso. Então Jairo chega na frente. Para Jairo a multidão parou Jesus. Para a mulher Jesus parou a multidão. Jesus está começando a mudar a perspectiva. Ele parou. Ele parou. E a mulher está na posição de Jairo, só que ainda não percebeu. Está prostrada na frente dele, do príncipe, do amado, de Jesus, do nosso lindo. E ele está aqui, e ela está se justificando, porque ela pensa que tem que se justificar, mas quem justifica é ele, o advogado é ele. E aí ele está olhando para ela, e ela está justificando. E sabe o que ele disse para ela? Filha. O pastor falou uma hora aqui sobre pai, e agora eu quero falar para você sobre filho. Ele olhou para ela e disse: filha. Quem é? Eu sou pai. Você sabia que eu sou pai? Eu tenho um filho, o nome dele é João Leonardo. É um príncipe, é o menino mais lindo do planeta Terra. É um absurdo. Ele é extremamente mordível, ele é lindo, irmão. E é minha cara, é eu pequenininho. Já pensou que privilégio que Deus deu para mim pegar eu quando era pequeno? E o coração do pai é diferente quando a gente não tem filho, né? Quando a gente não tem filho, a gente não tem paciência com o filho dos outros. Bora perceber? Irmão, quando eu pregava, eu não tinha filho, tinha criança conversando. Eu falava assim: que pai dessa criança aí, gente? Eu era assim, eu era aqueles crentes chatos assim com as crianças dos outros, sabe? Eu era assim. Eu confesso, eu não tinha muita paciência. A criança chorava e dizia: o dia que eu for pai, minha criança não vai chorar. Aliás, quando a gente não é pai, a gente diz muita coisa idiota, né? Aí diz: olha, o meu filho nunca vai dormir no azul meio. O meu filho não vai fazer manha. Ai, irmão, quanta vergonha a gente passa por falar de coisas que a gente não conhece. Eu me lembro um dia, irmão, que eu peguei um voo e tinha uma criança atrás de mim, assim, que estava com a coisa nela, irmão. Irmão, sabe o dia que você está cansado, assim, você está para morrer, cansado. E essa menina começou a chutar minha poltrona, irmão. E chutava minha poltrona, irmão, Deus sabe do meu coração, sabe? Deus... ficando com muita raiva da menina, irmão. Sério, da mãe da menina, tava, queria matar todo mundo que estava atrás, tava muito ruim. Desculpa, assim, liberdade poética, né? Você entendeu? E eu tava mal. E a menina chutava minhas costas e a mãe da menina dizia assim: filha, o moço vai ficar bravo com você, filha. Porque não sei se você percebe, mas quanto maior o nível de loucura da criança, é maior o nível de tô nem aí do pai, você já viu? Parece que anda junto essa doideira. Imagina a menina chutando as minhas costas e a mãe: ai, filha, a menina vai ficar brava. Bom, eu dentro de mim eu dizia: filha, eu não estou bravo, eu estou com ódio. Eu sou ser humano, né, irmão? Imagina, eu cansado. Só que aí a menina aumentou o nível de loucura dela, irmão. Sabe o que ela fez? Ela colocou o braço por dentro, do meio das duas poltronas, passou por trás da minha cabeça, ele foi na frente de Jesus, e começou a fazer assim. E a mãe da menina dizia: filha, ele vai ficar bravo, irmão, eu queria... E aí, irmão, eu falei assim: cansei, peguei, coçar o cabelo. E sem querer peguei o braço da menina, irmão. Como que pode? Estava atrás. E sabe, irmão, assim, de 0 a 10 eu apertei o bracinho dela assim, 2.
Verdade, verdade mesmo. Porque eu te imagina ser preso. Apertei 2, se a menina gritou: Mãe! O menino me beliscou! E a mãe da menina disse: tá vendo, filha? Falei com o moço, ia ficar bravo. O tempo passou, agora eu tenho um filho. E meu filho viaja comigo, eu não fico mais de 3 dias longe deles. Meu filho tem 1 ano e vai fazer 1 ano e 2 meses agora. Sabe o que o meu filho mais ama no avião? A poltrona da frente. Irmão, meu filho quer voar na pessoa. Meu filho é tão chato às vezes que ele fica falando, pra pessoa olhar pra ele rir pra pessoa. Então, eu acho isso lindo, mas às vezes alguém cansado não acha. E ele quer pegar a poltrona, ele puxa, ele chuta. E sabe o que eu digo pra ele, irmão? Filho, o moço vai ficar bravo com você. Porque quando a gente vira pai, é diferente. Sabe, imagina. Agora é o seguinte. Pensa o contrário. O meu filho, a gente é muito parecido. Eu coloquei o nome dele de João para vir parecido com João. Mas veio o Pedro, irmão. Esse negócio de nome deu ruim pro meu filho. Não veio, não combinou. Não é? Eu olho para ele e disse: Pedrinho, porque ele é eu. Sabe, eu achava tão poético isso. Meu filho vai ser igual o João. Não rolou. Mas sabe, quando eu tô bravo com ele, sabe a única coisa que eu não chamo ele de filho? Eu chamo de João. João! Ele... Mas quando eu quero acalmar ele, a palavra que acalma ele, sabe qual é? Filho. Sabe o que é mais engraçado? Meu pai é apaixonado pelo meu filho. Tudo que meu pai não fez por mim, ele supre na vida do meu filho, do João. Ele ama o João loucamente. Sabe a única coisa que ele nunca vai poder chamar o meu filho? De filho. Porque o único que tem direito de fazê-lo sou eu, o pai. Quando Jesus olhou para essa mulher e chamou ela de filha, Jesus fez uma coisa que somente ele teria direito de fazer. Mas sabe qual é a coisa mais linda? E agora eu quero que você entenda. Lucas chamou Jairo de príncipe. Jesus chamou a mulher de filha. A nossa forma de valorizar e amar valoriza o que a pessoa tem. A forma de amar de Jesus valoriza o ser filho. Tem um título mais importante do mundo, sabe qual é? Ser chamado Filho de Deus. Não é o que você pendura na parede, não é o que você... Não é o quanto você tem no bolso. É um nome, é esse título, filho. A coisa mais importante de um homem é ser chamado de filho. Essa mulher, quando ela ouviu essa palavra filha, parece que eu vejo que as reações, sabe, diferentes da multidão dela foi assim, ela estava tremendo, e a palavra filha, ela: estou num ambiente seguro, é o pai. Agora imagina a multidão fez assim, ó. Oh meu Deus. Vocês ouviram o que ele falou para a mulher agora ali? É a filha dele, eu não sabia, gente. Ai meu Deus do céu, você não... Era a filha dele, nós estávamos... Imagina Pedro, que é o mais doido do negócio. Você já vai assistir. Então é isso que significa a palavra. Virtude é o nome da filha. Desculpa, não tem nada a ver. Jesus, me ajuda a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Jesus olhou para ela e disse: filha, vá em paz. A tua fé te salvou. Só que eu tenho que te contar uma coisa engraçada aqui. Não está na sua Bíblia, tá? Está só na minha. Pedro ouviu isso. Está só na minha. Isso não é bíblico, está só na minha aqui. Ô irmão, irmão, premonição? Então, imagina Pedro olhou assim: filha, ô menina aqui, ok, tá salva nada não. E outra coisa, não vai para casa.
o que Levíticos diz que você tem que fazer. Você não pode ir para casa, porque você está curada, mas você ainda é impura. Jesus mandou ela para casa, porque para Jesus ela está pura, mas para Pedro, para a multidão, para a lei, não tem nada de pureza aqui. Você tem que fazer o sacrifício, você tem que ficar 7 dias no culto, cessou o fluxo, fica 7 dias, no 8º dia você vai ao templo, oferece 2 rolinhas, 2 pombas, faz o sacrifício, o sacrifício aí, então você vai estar pura. Então sim, ele se empolga às vezes, ele é empolgado, mas você não está salva coisa nenhuma, querida, tá bom? Só que Jesus não falou nada disso não, irmão. E isso não está na Bíblia porque nunca aconteceu. A única coisa que aconteceu foi Jesus olhou para ela e disse: acabou. Mas acabou como? Se a lei ainda não acabou e se a cruz ainda não é a realidade. Já parou para pensar? Como assim? Não tem sangue no madeiro, a lei ainda está em voga, a cruz ainda não é a realidade, é a expectativa. E como assim essa menina está salva e pode ir embora em paz? Se aquilo que é para ser concretizado ainda não concretizou. E eu digo mais, imagina se Pedro, se às vezes Pedro disse, e eu vou tentar tirar na cabeça dele esse negócio de cruz ainda, que Pedro fez. Você imaginou? Então eu vou terminar essa palavra, porque eu já passei do tempo. Eu tenho mais 40 minutos para terminar. Então escuta aqui, ouça o negócio. Como assim está salvo? Eu vou explicar uma coisa básica para você. Eu fui abrir uma empresa uma vez. Eu queria abrir uma empresa com a minha esposa, uma sociedade com ela. Aí eu descobri que ela não pode ser minha sócia. Isso que eu sou formado em direito, eu não me atentei ao detalhe. Por que ela não pode ser minha sócia? Porque nosso regime de casamento é comunhão universal de bens. Ela não pode ser sócia de algo que ela é dona. Você entende? Ela já é dona originalmente. Como que ela vai ser sócia de algo que ela já é dona? Ela só pode ser minha sócia como hipótese, se o nosso regime de casamento for separação total de bens. Aí sim, ela pode ser minha sócia. Tem uma possibilidade. Agora o João jamais poderá ser o meu sócio em nenhuma hipótese, porque ele é meu filho. Estão vendo esse relógio aqui? É meu, mas é dele. Mas pastor, não cabe no pulso dele. Doesn't matter. Ele é meu filho, e se é meu, é dele. Pastor, o tênis é meu, mas porque ele é meu filho, tudo que é meu automaticamente se torna dele. Princípio ativo de herança. Se vem para o meu nome, automaticamente vai para ele. Não tem como eu dizer, isso não é seu. Não, porque ele é meu filho. Sabe quando Jesus salvou essa mulher? Quando Jesus olhou para ela e disse: ei, filha. Naquele momento, tudo que era dele se tornou dela. O céu era dele, naquele momento se tornou dela. A cruz já era dele, naquele momento se tornou dela. A salvação já estava nele, era ele. E porque ela era filha, ela já poderia começar a desfrutar de algo naquele exato momento. Privilégios de filho. Oh, aleluia! Naquele momento, ela tinha tudo que era dele para ela. A salvação já era dela, porque ela era filha. Então vai embora em paz. Mas eu faço sacrifício? Não. Quem vai fazer o sacrifício vai ser o Pai. Eu vou fazer o sacrifício que vai valer por... E a paz é minha, então já é sua. Entrou na história como a mulher do fluxo de sangue, mas saiu da história como a filha de Jesus encontrada no meio da multidão. Ei, deixa eu dizer para você. Então toda a história tem que ser entender que tem um final. Tem que ter um final a parada, irmão. Porque daí a Bíblia diz, a menina foi embora. Aí Jesus foi para casa do Jairo. Meu Deus, se eu bato aqui, isso é caro. Mas soberbo, né, irmão? Não falou que é caro. Mas olha só. Então ele está indo para casa do Jairo.
Aí tá todo mundo indo pra casa do Jairo. Pedro, nós estamos chegando atrasados, mas estamos indo na casa do Jairo, pelo menos. Eles chegam na casa do Jairo, tá todo mundo lá fora, as carpideiras, tudo chorando. Aí Jesus diz, gente, por que vocês estão chorando? Aí a menina já morreu. Aí Jesus diz, não morreu não, ela só está dormindo. Aí todo mundo que está chorando começa a rir, porque Jesus é o único que faz isso. Chama a morte de sono, pobre de filho. É o único que surpreende, que faz o que ninguém faz, ama que ninguém ama, dá título para quem ninguém acredita. Ele olhou, chamou de maldição. Aí ele disse que Jesus entrou no quarto da menina, só que a menina está morta, irmão. Só que Jesus quis maldição. Jesus olha para ela, já pensou? Jesus diz, ressuscita. Todo mundo ia dizer lá fora assim, falamos que estava morta. Mas Jesus não, irmão. Jesus assim, acorda, menina. Jesus é demais, né, irmão? A Bíblia diz que Jesus, acorda, menina. A menina levantou. Jesus dá uma comidinha para ela, que ela está dormindo há muito tempo já. Acabou. O mesmo Jesus que resolve o problema do rico, resolve o problema do pobre. O mesmo Jesus que dá valor para um, dá valor para outro. Porque o que muda não é o que eu sou para você, é o que eu sou para Ele. Eu sou filho. Você pode talvez achar um mais importante do que o outro. Pode aplaudir o Senhor, porque é Ele que faz esse tipo de coisa. Sabe o que é loucura? Aqui dentro eu posso dizer, você pode mais. Mas para Ele não tem filho preferido. Vocês têm duas meninas, tem uma que vocês dizem amam mais? Não dá. Não dá, porque não tem como fazer. O coração do pai não consegue fazer. Você pode ter mais empatia, mas amor é uníssono, é um só, acabou. Filho, agora, só preciso terminar uma coisa pra você entender. A mulher foi para casa. Isso não está na Bíblia, mas eu tenho que entender que tem uma história que segue. A mulher foi embora, acabou. Chegou em casa, fez comida para geral. Disse, ei gente, acabou, tô curadinha. Da alma, do espírito, a autoestima dela elevada, foi chamada de filha pelo Salvador, pelo Messias. E ela dizendo assim, gente, ele me chamou de filha. Imagina que coisa linda, que conversa maravilhosa essa mulher tinha para contar. Aí só que de repente uma notícia chegou na casa da mulher, o homem morreu. O Salvador que te salvou morreu. Não era o teu Salvador. Ele não é eterno, morreu. A cruz matou ele. Os cravos assassinaram. Acabou, morreu. Um dia a paz da casa dessa mulher foi embora. 2 dias sem paz dentro de casa. Mas ao final do 3º dia a paz voltou para o lar dela. E voltou para mim e para você. Sabe, eu nunca fui a Israel. Eu amo quem foi, eu acho lindo. Já fui só pelo Google. E eu acho a coisa mais extraordinária. É um lugar que tem uma placa na porta do túmulo dele escrito, He is not here, He is risen. Sabe o que é isso? Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Ei, Ele é o nosso Pai. Fique de pé, vamos orar. Não há nada melhor ao que se comparar a esperança viva. Tua presença o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Só a tua presença, Senhor. Tua presença. Há uma liberdade do céu neste lugar sobre nós aqui, de vivermos de maneira completa e plena aquilo que foi iniciado essa noite. Se você puder se levantar, se levante, olhe para mim. Se puder levantar um pouco as luzes, eu quero vê-los, tem que ser público, notório. Obrigado. Deixa eu te contar uma coisa. Todos os dias
Eu recebo no meu Instagram todos os dias. Não é um dia por semana, não, é todos os dias. Eu recebo hoje mais de 50 a 100 directs por hora num dia comum no Instagram. No dia que eu coloco vídeo na internet, eu recebo mais de 400 a 500 por hora direct. Sabe do que? De jovens como vocês, e talvez sejam um de vocês, que querem tirar a vida, que tem desejo suicida todos os dias, que não consegue ver perspectiva para sua realidade. Todos os dias eu recebo, todos os dias. Tem gente que manda para mim dizendo: se o senhor não me responder, eu vou suicidar. E eu preciso dizer, eu não sou a resposta. Eu sou uma flecha apontando o caminho, mas eu não sou a resposta, não sou o caminho. Eu sou a flecha. Sabe, eu só estou dizendo, é para cá, porque estou vindo de lá, estou lá, faz parte da minha realidade. Sabe, eu queria poder imprimir na minha geração o que eu sinto dentro do meu quarto. Eu queria poder imprimir no coração das pessoas o que eu sinto quando eu estou fazendo isso aqui. Eu queria que as pessoas vivessem, sentissem. Sabe, eu queria, pastor Diogo, que as pessoas tivessem a sua história. Todo mundo tivesse essa história do azeite, para poder olhar para ele e dizer: pai. Mas sabe, isso não acontece porque nós provocamos as coisas erradas. Nós vamos para caminhos errados. Não, ei, você tem alguém para fazer isso. Você tem alguém para falar sobre isso. Você tem o Pai. Se quem me ouve aqui entender isso, as histórias vão ser diferentes. Sabe, o dia que eu voltei para Jesus, não tinha um pregador top, não tinha um pregador legal, não tinha um cara para falar, não tinha uma minha irmã para dizer, não tinha um profeta, não tinha nada. Só tinha o meu quarto. Sabe que loucura? O dia que eu tive encontro com Jesus, eu me lembro que eu vi na estrada, procurando meu irmão, que passava por mim quando eu ia para o colégio todos os dias, que ele ia orar no monte. Eu me lembro que naquele dia eu queria encontrar aquele irmão, porque eu queria alguém que fosse de oração para orar por mim, sabe? Porque na minha cabeça, esse homem teria mais acesso a Jesus do que eu. Na minha concepção, esse homem que subia o monte, se ele orasse, o Senhor responderia a ele muito mais do que eu. Complexo. Eu lembro que nesse dia eu desci o ponto de ônibus próximo da igreja onde os meus pais congregavam. Eu me lembro que eu fui afoito na porta para abrir, porque eu queria alguém que tivesse acesso a ele mais do que eu, que fosse digno mais do que eu. Eu queria um pastor naquele dia e não tinha. Eu bati a porta e a porta estava trancada. O irmão da oração eu não vi, a igreja estava fechada. Então eu tive que recorrer a uma só coisa, tive que recorrer ao Pai. E eu fui fazer isso sozinho, pensando que jamais seria respondido, porque na minha cabeça eu não tinha direito de fazê-lo. Uau, como isso é lindo para mim. Eu lembro que eu cheguei em casa, meus pais estavam na cozinha, meu quarto não tinha porta. Eu me lembro que eu fui pro meu quarto, fui pro cantinho do meu quarto, onde ninguém poderia me ver, do corredor da casa. Dobrei meu joelho e disse: Deus, é somente o Senhor que pode me responder. Em silêncio, pedindo socorro, meu Pai. Eu dizia: Deus, se ainda há esperança para minha vida, se ainda há oportunidade de viver algo contigo, Senhor, se o Senhor me ouve, me dá um sinal, por favor. Eu preciso desesperadamente. Naquela tarde eu tinha passado desejos suicidas no meu coração. Eu me lembro que eu estava na faculdade, eu entrei dentro do banheiro da Câmara dos Vereadores, eu peguei um tufo de papel, eu coloquei na boca e eu gritava de dor e aflição. Só tinha o Pai. Eu me lembro que eu fui no quarto do meu avô, da minha mãe, e tinha uma Bíblia do meu avô que ele tinha deixado de herança, já tinha falecido. Eu fui pro quarto, dobrei o joelho e disse: Senhor, a minha única esperança está aqui, na tua palavra. Por favor, se revela a mim. Eu
preciso saber que tu estás me ouvindo. Eu me lembro que naquele dia eu abri a Bíblia e abri Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza e disse: ó Senhor, livra minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo, Ele salva. Eu lembro que eu comecei a chorar desesperado, dizendo: Senhor, o Senhor é real, o Senhor está aqui. Mas Ele ainda não era o meu pai, Ele era alguém que só estava me respondendo. E eu me lembro que eu disse: Jesus, se o Senhor é real, por favor, fala de novo. E eu peguei a Bíblia e fechei. Eu não estou dizendo que isso vai ser a sua experiência, eu estou dizendo que foi a minha. E eu abri Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Naquele dia eu encontrei um pai. Sabe qual foi a maior loucura? No outro dia eu acordei diferente. No outro dia eu era outro rapaz, eu era outro homem. Meu namoro estava para acabar. No outro dia eu me tornei um marido para minha futura esposa. Eu era um péssimo filho. No outro dia eu acordei sendo um filho de excelência com meus pais. Eu não tinha caráter. No outro dia eu já comecei a mudar. Eu me lembro que coisa engraçada, pode ser supérfluo para você, mas para mim foi significativo. Eu era viciado em música do mundo. Eu era viciado em coisa de rave. Eu amava. E eu me lembro que eu fui trabalhar naquele dia e o cara do carro colocou a música. E eu colocava a cabeça para fora do carro com ânsia de vômito, porque a minha natureza tinha sido transformada, o Espírito Santo tinha entrado dentro de mim. Ei, eu quero dizer para você, está na hora de você viver essa história, está na hora de você se sentir filho desse pai, está na hora de você ter essa experiência. Ei, se você está longe de casa, está na hora de voltar, está na hora de você ter isso para sempre. Chega de viver a metade daquilo que você pode viver inteiro. Se você nunca tomou a decisão de se entregar para Ele como filho, como seu único e legítimo Salvador, como seu pai, está na hora de fazer isso aqui essa noite. Dia 1º de fevereiro de 2019, uma sexta-feira. Sabe qual foi? Dia 23 de abril de 2009, quinta-feira. Agora vai fazer 10 anos, pastor Júlio. 10 anos que eu me encontrei nele e fui achado por ele. Ele foi atrás de mim, me achou, colocou sobre os seus ombros e está me levando para casa. Eu quero fazer um apelo, por gentileza, baixa o som um pouquinho, deixa só o teclado. Está na hora de você tomar a decisão. E não sou eu que te convence, é o Espírito Santo que te convence. Eu quero te convidar a voltar para casa essa noite, a se reconciliar com Ele. Só um minutinho, abaixe suas mãos. Quem tiver com a mão levantada, eu quero fazer um apelo público aqui. Aonde tiver alguém que deseja voltar para casa, aonde tiver alguém que quer tomar a decisão de se entregar a Jesus Cristo, aonde você estiver, levante a sua mão direita. Levante a sua mão. Permaneça com a mão levantada, por favor. Levante a mão. Isso. Aonde tem mais? Eu quero. Deixa o Espírito Santo convencer você. Deixa eu dizer, está na hora de tomar a decisão. Chega de nadar contra a maré. Chega de viver uma vida difícil. Está na hora de viver a direção dEle. Está na hora de viver aquilo que Ele deseja. Isso, levante a mão. Deixa eu dizer para você essa noite, vocês são as pessoas mais importantes neste lugar. Toda a festa que será feita agora é por conta de vocês. Um filho foi embora e voltou para casa. A festa é para vocês. O Senhor trouxe vocês, atraiu. Eu quero dizer que a partir de hoje tudo se faz novo. As coisas velhas se passaram. Sabe, o seu pecado é perdoado.
E em nome de Jesus, a partir de hoje, tudo se faz novo. Eu quero, ouve isso. A partir de hoje, você tem um pai. Eu não sei quão relevante isso é para você ouvir, mas eu quero dizer, você não está mais sozinho nesse mundo. A partir de hoje você tem um pai que olha para você o tempo inteiro. Assim como eu acordo de madrugada, olho para o meu filho dormindo e choro, dou beijinho nas costinhas dele, levanto a blusinha só para sentir a pele das costas dele, para beijar e encostar nele. Eu quero dizer, você vive isso, só que não sabia. O Senhor olha para você com um olhar superior ao meu, te ama de maneira superior à minha, é maior e é para você. Vamos viver algo novo? Se alguém levantou a mão perto de você, abrace essa pessoa, por gentileza. Vamos fazer ela se sentir amada pelos irmãos, não só pelo Pai. Isso, que delícia. Que coisa linda isso, abraça. Aliás, se você conhece alguém assim, que você sabe que está longe de casa, faça papel de irmão, diga para ele, quer voltar? Isso, diga para ele, quer voltar para casa, lindo? Quer voltar para casa, linda? Está na hora de viver os melhores dias da sua vida. Isso, abraça ela, vamos orar, Senhor Jesus. Lindo, meu Pai, meu amigo, amor da minha vida, meu Paizinho, nós te amamos, Jesus. Os teus filhos estão voltando para casa essa noite. Há filhos que te reconhecem como Pai e como Salvador a primeira vez neste lugar hoje, Senhor. Escreve o nome no livro da vida, perdoa os pecados, apaga o passado e constrói um novo tempo, uma nova história, os melhores dias da vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Prepara para dar o melhor glória a Deus, para celebrar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Prepara o pulmão, enche o pulmão de ar, enche que a festa está começando, em nome de Jesus.